Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do programa Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. Sejam bem-vindos. Esperar o povo entrando. Boa noite. E hoje nós estamos no episódio de número 88 do programa Bom Físio. Então, para quem não conhece, né, para quem nunca ouviu falar, esse programa ele chama Boletim Informativo da Fisioterapia, onde eu faço toda terça e quinta, nesse mesmo horário, às 20 horas, e eu discuto ali estratégias, né, toda semana, toda terça e quinta. Eu trago sempre conteúdos diferentes, conteúdos novos, para acrescentar na prática clínica do fisioterapeuta, para ele ter mais confiança para atender qualquer patologia e, com isso, aumentar o seu faturamento. Oi, boa noite. Então, hoje nós estamos no episódio de número 88, e para quem não me conhece, nunca me viu, nunca ouviu falar, o meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o que o fisioterapeuta precisa saber. Então, o que ele tem que saber, focar aí botar na sua cabeça, focar no seu tratamento, para ele poder conseguir gerar uns resultados mais rápidos com aqueles pacientes com paralisia facial. Então, foi até uma dúvida de um aluno lá da comunidade, e aí eu decidi trazer esse tema para a live de hoje. Então, o que a gente faz? Eu até me surpreendi, tá? Confesso com vocês que eu só vou me atualizar com algum tema quando aparece algum paciente ou quando algum aluno da comunidade tem dúvida. Então, tinha muito tempo que eu não pesquisava nada sobre paralisia facial. E tem muita coisa nova. Eu fiquei surpresa de ver o quanto a quantidade de material novo que tem, a quantidade de coisas novas que já mudaram algumas coisas, outras continuaram. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre isso. Vamos nos atualizar e saber como gerar resultado mais rápido com esses pacientes, né? Então, na live de hoje, vocês vão sair mais confiantes, vocês vão ter mais confiança em relação a qual tratamento oferecer para o paciente com paralisia facial. Você vai ter mais confiança em saber que o que você está aplicando vai gerar um resultado positivo com aquele paciente, você vai conseguir resolver ali o problema dele, e se não resolver, então você também vai saber como proceder. Então, também tem aqueles casos onde vira um problema crônico. Então, a gente também precisa identificar esses casos crônicos. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, você vai sair dessa live aqui tendo mais confiança, sendo um fisioterapeuta mais confiante para atender já amanhã, se tiver um paciente com paralisia facial, vocês já não vão ficar ali tremendo, com medo, o que a evidência diz, será que ainda trato assim, será que ainda que trato assado, o que eu faço? Então, hoje nós vamos falar sobre isso aí, você já vai sair mais confiante. E eu até abri uma caixinha nos meus stories, perguntando o que o pessoal estava querendo saber, né? Se tinha alguma dúvida em relação à paralisia facial. E o povo colocou bastante coisa em relação à crioterapia. Então, eu também aprendi muito na minha graduação a estimular o músculo com crioterapia, sobre prescrever para o paciente mascar chicletes. Então, isso tem a ver? Tem alguma relação? Faz o músculo voltar mais rápido ou não tem relação nenhuma? Então, eu busquei tudo isso, né, na evidência. Como eu sempre digo, eu sempre faço as minhas buscas na Pedro e na PubMed, então, e na Cochrane, né, na biblioteca Cochrane. Então, eu fiz essa busca nessas 3 bases de dados, eu li todos os artigos e vim trazer para vocês aqui já tudo mastigadinho, o que a evidência diz, como a gente vai gerar um resultado rápido nesses pacientes. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos aí
a mais um episódio do nosso programa Bom Físico, que ocorre toda terça e quinta, às 20 horas. Então, vamos dar aqui uma introduzida, né? Então, o que que é? Foi até uma caixinha, uma dúvida que um seguidor colocou. O que é a paralisia facial, né? Então, assim, a causa mesmo, é gerada por causa de X, Y, Z, isso ainda é desconhecido. E em pleno ano 22, né, 2022, ainda não se sabe, não se tem uma causa definida. Então, essa causa ela ainda não está clara do que leva, o que é a paralisia facial. Muitas pessoas confundem um pouco a paralisia facial com o AVC. Por quê? O paciente, quando está apresentando ali, ele está tendo um acidente vascular cerebral, ele tem esse desvio da face em alguns pacientes. E aí, às vezes, as pessoas podem bater o olho e falar assim, é uma paralisia facial. Então, é preciso investigar também, se você chegar para atender um paciente em domicílio e ver que ele está com a face um pouco lateralizada, com a boca um pouco, né, desfocada, nariz, a gente precisa investigar se realmente é um AVC ou se é a paralisia facial. E como identificar? No AVC, você vai fazer algumas perguntas, o paciente vai estar confuso, você pergunta qual é o nome dele, qual é a data de hoje, ou pergunta quem é você, ele vai estar confuso. Se ele ficar confuso, você já começa a ter um alerta que esse paciente pode estar sofrendo um AVC, tá? Então, você corre com ele, chama a família, né? Então, isso é importante a gente saber identificar, porque esses minutinhos iniciais, quando você faz um diagnóstico ali precoce, você corre com ele, você já acende um alerta, né, um sinal vermelho do que pode ser, a família já corre com ele para o hospital e aí as sequelas são menores, então tudo no início é melhor, é mais fácil. Então, a paralisia facial, ela refere-se a uma lesão, né, do neurônio motor inferior do nervo facial. Então, ele vai pegar o nosso nervo, e aí, quando ocorre uma lesão nesse nervo, ele paralisa todo aquele músculo onde ele inerva. Então, e aí que se perde, a pálpebra cai, então fica com o olho caído, né? Aí tem um desvio lateral da boca. Esses são os principais sintomas que a gente já bate o olho e vê no paciente. Então, tá a ver aí com o nosso nervo facial. E o mais comum de se ver é devido, né? Aí vem vários fatores que pode ocorrer, que pode levar a essa lesão desse nervo aí, né? No nervo facial. Então, o que mais acontece é por conta de um vírus, que aí é o que a gente chama da a paralisia facial mais comum, que é a paralisia de Bell. Então, é quando é atingido o nervo facial, ele é lesionado ali por um vírus. Então, o vírus ele se aloja no nervo facial, aí que perde, deixa ele sem fazer toda aquela sua ação, ele não consegue inervar a musculatura. Então, essa é a principal. Foi até uma dúvida também da caixinha me perguntando: a paralisia facial é a mesma coisa que a paralisia de Bell? Então, não, na verdade, a paralisia de Bell é um tipo de paralisia facial, que é o tipo mais comum que a gente vê por aí, que é o tipo da paralisia de Bell. Então, esse que é o mais comum, é o que a gente mais vai ver, que acomete mais as pessoas, que vai acometer sempre uma M-face. Ah, Rayane, mas é só de um lado? Não, pode também pegar o rosto inteiro, pode pegar os dois lados. Mas o mais comum de ver é sempre acometendo metade da face só. Pode pegar um quadrante só, tá? Então, ou só um quadrante superior, ou um quadrante inferior, mas o mais comum é a gente ver sempre uma M-face lesionada, mas pode acometer toda. Inclusive, falando em acometer a face toda ou só metade, tem até eu encontrei uma diretriz recente, uma diretriz direcionada da paralisia facial, então, diagnóstico, prognóstico, tratamento, direcionado para a paralisia facial. É uma diretriz de 2020, e aí eles trazem nessa diretriz o quê? Que mudou essa terminologia, né? O nome da paralisia não é mais assim. Então, isso também me chamou muita atenção. Por quê? O nome paralisia facial é quando você acomete o rosto inteiro. Então, as duas M-faces.
Quando se tem só metade, é chamado de paresia facial. Mas a gente já entrou aí em costume, já virou uma cultura. Eu acho que vai ser meio difícil a gente arrumar um pouco o termo. Mas, assim, no popular. Mas, na parte entre os profissionais, pode chegar um paciente para você, às vezes, lá com diagnóstico médico. O diagnóstico médico do paciente, paresia facial. E aí você vai falar assim, uai, o que é paresia facial? Eu conheço paralisia facial, agora paresia é porque acometeu só metade do rosto. E paralisia facial é quando pega as duas M-face, né? Então, às vezes, quando você vê a fotinha, né? O paciente te manda a fotinha do diagnóstico, eu quero marcar uma avaliação, fazer um tratamento, e te manda ali a foto do diagnóstico médico, e aí vai estar lá, paresia facial. Então, se você bater o olho e ficar assim, gente, esse eu não conheço, eu não vou pegar, não vou nem marcar, não vou nem agendar, não sei o que é isso, nunca ouvi falar em paresia facial. Então, que fica aí que a nomenclatura está mudando. Então, se aparecer isso aí para você, você já vai saber, já não vai precisar mais correr do paciente, pode marcar a avaliação com ele, pode fazer o tratamento, não precisa ter medo, você vai ficar mais confiante, porque você vai saber que a terminologia mudou. E até explica para o paciente, às vezes ele vai falar assim, ué, mas parece, eu acho que o médico escreveu errado, não. Aí você explica para ele, não, é assim mesmo, é porque saiu uma diretriz que está mudando a terminologia mesmo. Tem uma pergunta, é parecido com AVC? Não, não é parecido com AVC, não. É porque ele atinge só mesmo o nervo facial, um nervo que vai inervar os músculos, principalmente aqui, frontal, o orbicular do olho, né, a boca. Ele inerva principalmente a gente chama de músculos da mímica, que permite a gente fazer essa mímica mesmo, né, com o rosto. Então, ele inerva esses músculos, então não tem a ver com o AVC, não. O AVC já é uma lesão mesmo que ocorre lá no sistema nervoso, tá? Então não tem muita relação, não. A única relação é o que eu falei, comentei no início, é que a pessoa pode, quando a pessoa está sofrendo de um AVC, ela pode gerar essa torção, né? Pode levar ter esse entorse, deformar um pouco o rosto e a gente bater o olho e achar que é uma paralisia facial. A única relação que existe, eu falei aqui no inicinho, tá bom? Então, voltando, não vamos confundir mais, mudando aí a nomenclatura um pouquinho, passando de paralisia para paresia, então que a gente fica aí bem de olho agora, já sabendo que está ocorrendo essa mudança, tá? Quais são os sintomas? Outra pergunta na caixinha. Então, está relacionado a uma fraqueza, né? Dos músculos, da mímica, ocorre uma contratura voluntária ou involuntária, então o olho pode piscar, pode ter alguma contração voluntária naqueles músculos, ou involuntária também, né? E ocorrer um espasmo muscular, né? Um espasmo nesses músculos da face, que é algo mais grave, aqueles pacientes com paralisia facial um pouco mais grave. Lembra que eu falei que tem os casos mais graves? Existem pessoas que até hoje, que tiveram paralisia facial, até hoje, essa pessoa ainda sente dor, ainda tem uma dificuldade, ainda apresenta um pouco do desvio da boca, são as pessoas mais crônicas. E aí é preciso vir com uma intervenção mais avançada nesses casos. Então, a gente vai acompanhando o paciente, você vai tratando ele. Qual é o prognóstico, né? Então, quando eu devo ficar observando? Então, o prognóstico é de 20 dias para ele voltar os movimentos da face a 3 meses. Então, passou disso, você não conseguiu ter nenhum retorno, nenhuma melhora com esse paciente, aí você precisa investigar algo mais grave, né? Porque a paralisia facial, a mais comum, né? A forma mais comum acometida é pelo vírus, mas também pode ser o quê? Um tumor ali no nervo facial, pode ser um trauma, né? Uma hemorragia, alguma outras situações. Mas o mais comum é o quê? É o vírus. E aí o médico entra com o medicamento, com a parte farmacológica, e a gente entra com a parte motora.
né, estimulando aquele músculo. A gente vai falar bastante sobre isso, como estimular esse músculo, né? Quais são as formas eficazes que a evidência já provou para nós que vai gerar um resultado eficaz nesse paciente. Então, ele entra com os remédios, né? Os médicos entram com os remédios, e aí a gente vai trabalhando junto. Então, passou ali 3 meses, o seu paciente não teve nenhuma melhora, zero melhora, ele já vira um paciente crônico. Aí a gente precisa, às vezes, fazer uma cartinha para o médico, investigar algo mais a fundo nesse paciente, e às vezes até trocar, mudar um pouco a intervenção. Tá? Então, é preciso observar. Então, o prognóstico é de 20 dias, né, a 3 meses. Então, vamos observar esses pacientes aí com paralisia facial. E algumas pessoas, às vezes, alguns fisioterapeutas, né, pode pensar assim, mas é uma disfunção muito rara, né? Muitas poucas pessoas que eu vejo, que eu conheço, mas então, se você pensou nisso, você está um pouco enganado. Por quê? É uma disfunção que vem aumentando muito, principalmente agora, depois da pandemia, eles têm estudos, né, que fizeram uma correlação e eles observaram que tem uma relação muito grande entre a nossa pandemia, entre o vírus, eu não posso falar o nome, senão depois o Instagram bloqueia a live, não distribui, ele deixa tudo travado aqui, porque eu não posso falar o nome, tá? Mas vocês sabem do quê? Então, eles já estão observando, já tem estudos recentes, observando a relação entre o, o nosso amigo, né, a doença atual aí, a pandemia, com a paralisia facial. Então, muitos pacientes estão desenvolvendo depois, quem às vezes teve quem teve o vírus no início da pandemia, está desenvolvendo uma paralisia facial agora. Então, teve uma relação muito grande. Então, estima-se que cerca de 80.000 pessoas por ano vão vir a ter uma paralisia facial. Então, está aumentando muito, e principalmente agora, eles já estão também observando que é uma sequela do nosso amiguinho aqui. Então, vai aumentar muito o número, a tendência é aumentar mais ainda o número de pessoas com essa disfunção. Então, eles vão cair brotando em cima da gente, querendo atendimento, querendo que, né, nós resolvemos o problema deles, eles vão vir atrás do fisioterapeuta. Então, é importante você saber o que fazer com esse paciente, né? Para você ter mais confiança, quais são as técnicas que eu posso realizar com ele, né? Que vai gerar o efeito que eu quero, que eu vou conseguir gerar um efeito mais rápido. Então, é algo que vai crescer bastante. E a maioria das pessoas também voltam, né, sozinhas. Tem gente que não faz nenhum tratamento e consegue voltar aos movimentos. Porém, também já tem estudos mostrando que as pessoas que não fazem um acompanhamento fisioterapêutico, a tendência delas virarem um caso crônico é mais fácil do que aquelas que começam um tratamento. Então, a cada 3 pessoas com paralisia facial, uma vai ficar com sequela se ela não tratar. Entendeu? Então, a cada 3, uma fica com sequela. Então, é algo também que a gente deve disseminar na população, né? Que a importância dele fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta para o retorno ser mais rápido e para não ficar com sequelas nenhuma. Tá bom? Bom, tem também pessoas que acham que a fisioterapia não ajuda e ajuda. Tem muitos estudos já provando a eficácia da fisioterapia nesses pacientes. Então, nós atuamos diretamente com o retorno desses pacientes. Nós temos as nossas intervenções geram um efeito muito bom, muito rápido. Então, isso já foi comprovado, já tem estudos. Inclusive, para a live de hoje, eu li 7 estudos. Depois, se vocês quiserem ler esses estudos, né, quiserem eles na íntegra, é só me mandar um direct que eu mando para vocês todos esses estudos. Então, já tem muitos estudos comprovando aí a eficácia da fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela resolve sim, ela atua diretamente a favor da evolução do paciente com paralisia facial, tá? Então, a gente caminha lado a lado ali, com o remédio, né, o medicamento e a nossa intervenção.
Ah, a Ana Kelly fez uma pergunta: qual médico procurar nesse caso? Um otorrinolaringo... Ih, um otorrino, mais fácil. A língua embolou aqui. É procurar um otorrino, tá, Ana? A outra pergunta, essa paresia tem algo a ver com abrir a geladeira depois do banho, um choque térmico? Boa pergunta, tá? Ótima. A gente escuta muito, né? A nossa mãe falar. A gente sai do banho, não põe o pé no chão, não abre a geladeira que você vai entortar a cara, não é isso? Nossa, eu escutei muito da minha mãe. Não abre a geladeira, saía do banho, não abre a geladeira, porque senão você vai entortar a cara. Então, tem estudos que trazem essa relação, sim, tá? Que mostra que existe essa relação eles falam de mudança de temperatura brusca. Então, não só você abrir a geladeira, né, sair do banho e abrir a geladeira, assim como você está num ambiente muito fechado, muito quente, por exemplo, dentro do carro, com o ar-condicionado ali no quente, e aí muito frio mesmo do lado de fora, você descer do carro do nada também. Então, há relatos, sim, há estudos falando que tem uma relação. A causa mesmo ainda é incerta, né? Como eu falei no início. Mas existe alguns autores que confirmam, sim, que tem uma relação. Quando você se coloca ali em mudanças de temperaturas muito bruscas, né? Sair do quente para o gelado, ou sair do gelado e ir por muito quente. Então, também não é só do quente para o gelado. Você também sair do gelado e ir para o quente muito rápido, também gera essa queda de temperatura brusca aí, que pode levar, né? Pode ter um pouco de sentido, sim. Então, os nossos pais não estavam tão errados, né? Mas a mãe, não entra na geladeira, menino, só quer ficar com a cara torta? Tem sim. Ótima pergunta. E eu li muito sobre isso também, tá? Bom, agora vamos a uma técnica muito utilizada, que eu vejo muitas pessoas utilizando também para tratar os pacientes com paralisia facial, que é a acupuntura. Então, a acupuntura, Rayane, ela é eficaz, ela gera um retorno rápido para o paciente com paralisia facial. O que a evidência diz? Então, existe uma revisão da Cochrane, né, de 2011. Aí vocês vão falar, 2011 está muito velha. Sim, mas também existe uma outra de 2022, confirmando os achados da Cochrane, onde eles confirmaram as duas revisões sistemáticas, concluíram o quê? Conclusão tirada direto lá do artigo. Colocaram assim: a qualidade dos estudos incluídos foi inadequada para permitir qualquer conclusão sobre a eficácia da acupuntura. Mais pesquisas de alta qualidade são necessárias. Ou seja, os estudos que já foram realizados mostrando o efeito da acupuntura são estudos ruins, estudos de baixa qualidade metodológica. Então, o que eles concluíram com isso? Que não é uma técnica que você pode confirmar que ela é eficaz para paralisia cerebral, para paralisia facial, porque os estudos são baixos. Então, é preciso de novos estudos. Então, isso saiu numa revisão de 2022. Então, a evidência traz que não é uma técnica eficaz, tá? Outra coisa, o laser. Também vejo muitas pessoas usando laser de baixa frequência, né? Principalmente os de ponteira, para poder tratar os pacientes com paralisia facial. Rayane, o que a evidência diz? O laser é eficaz? Uso ou não uso? E aí, um estudo de 2017 também, uma revisão sistemática. Gente, lembrando, quem quiser os estudos, me pede no direct que eu mando, tá? Mostrou que o laser de baixa frequência, ele é eficaz quando associado aos exercícios. Ou seja, qual é o fator principal aqui? Os exercícios, tá? Então, às vezes, a gente fica ali perdendo tempo com uma técnica, ou querendo fazer, né, merabolar muitas coisas, comprar um equipamento carérrimo, e aí o básico funciona, tá? Então,
ele é eficaz, ele mostrou efeito quando ele é associado com os exercícios. Então, fica a dica aí, tá? Então, os exercícios é a forma mais eficaz. A gente vai falar mais a fundo sobre esses exercícios. Essa afirmação, tem uma pergunta da Ana, essa afirmação tem algo a ver com o AVC? Você está falando do caso da acupuntura? Eu acho que você mandou naquela época, naquela hora. Ana. Depois você manda aqui de novo. Em relação ao quê? Agora, gente, em relação à crioterapia, eu aprendi também na minha graduação, vamos usar a crioterapia para estimular o músculo com o gelo, um pedacinho de gelo, né? Que ajuda a estimular mais o músculo, dá mais propriocepção ali para o músculo, para ele poder reagir melhor. Eu aprendi isso na minha graduação, né? Eu tenho 6 anos de formada, vou para 7. E o que eu encontrei na evidência em relação a isso? O uso do gelo, o uso da crio, né? Da crioterapia, estimular o músculo com o gelo. O que eu encontrei? Nada. Encontrei nada. Ou seja, não tem estudos falando sobre o uso da crioterapia que aumenta o estímulo do músculo. Não encontrei estudos nem a favor, nem a contra, nem contra. Então, acho que isso às vezes foi até alguma coisa, alguma cultura que disseminaram aí. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu já ouvi muito falar sobre isso, já usei com alguns pacientes e não tem estudo, não tem evidência, tá? Então, não vou saber opinar nesse sentido se é bom, é ruim, então, de acordo com a evidência, ainda não estudaram a crio, não estudaram o estímulo do gelo. Se alguém tiver algum estudo, me manda para mim analisar, para ver direitinho sobre a qualidade metodológica desse estudo. Nas 3 bases de dados que eu pesquisei, não encontrei nada relacionado. E o chiclete? Chiclete é famoso, hein, gente? Quem nunca? Tá com paralisia facial? Masca chiclete. Põe para mascar chiclete. Foi até também uma outra pergunta, outra coisa que deixaram na minha caixinha de perguntas, né, de dúvidas sobre a paralisia facial, colocaram lá, mascar chiclete é bom? Meu médico mandou eu mascar chiclete. É bom mesmo? Resolve? Ajuda? E o que a evidência traz em relação aos chicletes? Deixa eu ver, tem uma pergunta da Ana. Tá, o choque térmico do quente para o frio com o AVC. Não tem relação não, tá, Ana? Relação nenhuma, não. O choque térmico, você quis perguntar você perguntou se o choque térmico também gera, né, se tem alguma relação com o AVC. Não tem. O AVC, a pessoa quando está sofrendo AVC é por outras consequências, tá? Não tem nada a ver com o choque térmico aí, não. O AVC já está relacionado com a pressão, tá? Com fatores hereditários, colesterol, então tem outras coisas. Depois a gente pode bater um papo sobre AVC numa próxima live. Tá? E falando nisso, eu tenho live aqui também sobre AVC, tá bom? Mas a gente pode fazer uma próxima, mas não tem relação, não. O frio aí, o choque térmico com AVC, não. Aí, voltando ao nosso chicletinho. Rayane, eu mando meu paciente mascar o chiclete? O que a evidência diz? Bem, na evidência também não tem nenhum estudo falando sobre, paciente com paralisia facial, coloca para mascar chiclete. Na evidência não tem, nada relacionado. Eu já ouvi muito isso também, muito, muito, muito. Eu lembro quando eu era menor, mais nova, eu tinha assim uns 12, 13 anos. Eu lembro que a minha mãe, ela teve uma paralisia facial e ela comprou cartelas e cartelas de chicletes e ficava mascando aquilo de noite, o dia inteiro mascando chiclete. E custou voltar, na época ela não fez, o médico não encaminhou ela para fazer fisioterapia, e ela foi voltando aquilo ali, fazendo nada e foi voltando, né? Como eu disse, em alguns casos
algumas pessoas tendem a voltar sozinhas. Só que esse é um risco que a pessoa corre. Se ela não buscar um tratamento fisioterapêutico, ela corre o risco de voltar sozinha ou de ficar com uma sequela crônica, tá? Então, é por isso a importância de procurar. Minha mãe deu a sorte de não ficar com nenhuma sequela, porque ela não fez um tratamento fisioterapêutico. E ela mascava muito chiclete. Muito, muito, muito. Hoje em dia, ela já não gosta nem de ver, tanto que ela mascou naquela época. E quando eu vi essa pergunta na caixinha, eu falei, gente, é verdade. Será que tem alguma coisa? Será que existe algum estudo provando isso? Então, não existe. Não existe. Aí eu fui buscar um pouquinho mais a fundo sobre o chiclete, a relação do chiclete com a paralisia facial. E quando a gente volta um pouquinho aqui na anatomia, se vocês forem parar para pensar um pouquinho, o chiclete, quando a gente vai fazer o mastigar, né? A gente envolve outros músculos. Então, quando você faz o movimento de mastigar, você está fortalecendo, você está trabalhando outros músculos que não têm nada a ver, que não são inervados pelo nervo facial. Ou seja, os músculos responsáveis, quer ver? Deixa eu virar minha tela aqui para vocês acompanharem. Ó, os músculos responsáveis, olha só, da mastigação é o músculo temporal, o músculo masseter, o músculo pterigódeo medial e o músculo pterigódeo lateral. Não tem nada a ver com os músculos que são inervados pelo nervo facial. Então, não tem nada a ver. Por quê? Quais são os músculos inervados? Olha, pelo nervo facial é o frontal, o orbicular do olho, o elevador do lábio superior, o orbicular da boca, que são os músculos da mímica, né? Permite a gente fazer aqueles vários movimentos com o rosto. Então, não tem nada a ver. A gente, às vezes, fica lá mastigando, mastigando, mastigando o chiclete, achando que está trabalhando os músculos que são inervados pelo músculo facial, pelo nervo facial, e não são. Então, a gente fica lá mastigando aquele chiclete, às vezes sem sentido, porque não trabalha os músculos. Então, Raiane, mas aí você está trabalhando, se você for parar para pensar, você trabalha um pouco aqui, o da boca, né? Esse aqui em relação ao orbicular da boca. Mas só se o paciente for mastigar assim. Ele não vai mastigar assim. Então, não vai trabalhar. Não atua diretamente nos músculos inervados pelo nervo facial. Então, eu também fiquei, na hora que eu fui parar para pensar, eu falei, gente, é mesmo, não faz sentido mastigar. Então, é por isso que é importante a gente, quando a gente ficar na dúvida também, a gente voltar na anatomia. Por que manda mastigar chiclete? Não faz muita relação, não, tá? É um mito, não tem relação. E ainda encontrei alguns relatos, principalmente da minha mãe também, de alguns pacientes que falam que machuca a bochecha. Por eles não terem essa sensibilidade, não ter essa inervação, eles acabam mastigando a bochecha e ferindo todo o lado da boca, ali onde está paralisado, né? Onde está afetado, o lado afetado. Então, acaba ferindo, abrindo feridas na região da boca. Então, não tem nenhuma relação, tá, gente? Nada de prescrever para o UTI mascar chiclete. E aí, quando alguém fala, põe, fulano está com paralisia, masca chiclete. Eles falam, não tem relação, porque o músculo que ele não trabalha, os músculos da mastigação não tem nada a ver com o nervo facial. Tem que trabalhar outros músculos. Então, ao invés de ficar só mascando chiclete, que foi a indicação que minha mãe teve há 10 anos atrás, 10 não, nossa, estou até perdendo minha idade, gente. Há 18 anos atrás. Pensa, não faz as contas, não. Há 18 anos atrás, a informação que a minha mãe teve, né, a orientação que ela teve, que era só mascar chiclete, ela foi sorte de voltar aos movimentos. Porque era para ter passado para ela outras informações, né? Outras orientações. Também pode ser por falta de conhecimento de antigamente, né? Muito tempo, tem muito tempo. Então, as coisas mudaram em relação a isso. Fica a dica, hein? Tá bom? Tem uma pergunta
O exercício de levantar o bastão para os lados, levando o rosto junto. Não tem relação não, Anaquele, eu vou te falar agora quais são os exercícios que nós prescrevemos para um paciente com paralisia facial, que o fisioterapeuta vai atuar com esse paciente, que vai gerar um resultado rápido, um resultado assertivo com esse paciente. Então, quais são os exercícios, né? Então, ainda está no ranking, é o top 1, são realizar com esse paciente um treinamento neuromuscular facial. E o que envolve, Raiane, esse treinamento neuromuscular facial? São os exercícios faciais, os exercícios da mímica, né? Realizar exercícios de mímica com esse paciente. Então, em uma revisão sistemática de 2022, fresquinha desse ano, os autores mostraram que os exercícios faciais são eficazes e têm uma eficácia ótima no retorno dos pacientes, um retorno mais rápido. Frequência de realizar esses exercícios. Atuação ali, né, do fisioterapeuta 2 vezes por semana é o ideal, mas você vai prescrever para esse paciente fazer exercícios todos os dias, de preferência 3, 4 vezes ao dia. E alguns ele pode fazer o tempo todo. E algumas coisas você também já pode mudar na rotina dele, como beber alguma coisa, usar o canudo, que aí ele vai fazer um bico, então você já vai estar estimulando a musculatura aqui orbicular da boca. Então, já passar algumas orientações para ele nesse sentido, de fazer bico para poder tomar sempre água, suco só no canudo e fazer os exercícios, né? Então, a prescrição, quanto mais exercício ele fizer, quanto mais ele praticar, mais rápido será esse retorno dele. E você pode estar estimulando também no seu atendimento esses músculos, né? Com o toque também. E aí que entrava o gelo. Então, no gelo não encontrei nada, mas com o estímulo com a mão, você pode dar. Então, como a gente tem, né, ocorre a queda da pálpebra, você pode estimular esse músculo, pode estimular o músculo da boca com toque. E sempre fazendo, tratando o paciente de frente para um espelho. Aí tem estudos também que trazem que o paciente não gosta, ele se sente um pouco acanhado, se sente um pouco vergonhoso ali em fazer em frente ao espelho, porque está com a face um pouco, né, alterada, tem paciente que fica muito alterado. Então, isso pode ser algo que o paciente vai sentir um desconforto, um incômodo na hora de realizar os exercícios. Você deixa ele livre, pergunta como ele prefere, mas que em frente ao espelho tende a ter um resultado também mais rápido. Mas se ele não quiser ficar em frente ao espelho para fazer os exercícios, vocês fazem sem estar em frente ao espelho. Faz o quê? Frente a frente, senta de frente para o paciente, e aí você vai estimulando ele, vai pedindo para ele fazer esses exercícios mesmo, faciais de mímica. Então, é careta, é triste, é assustado, abrir os olhos, fechar os olhos, abrir a boca, sorrir, né? Mostrar os dentes, cara de bravo, triste, sorriso, alegre. Então, fazer toda essa expressão facial. E aí você ter uma sequência também de séries e repetições. Então, lembra que a gente quer fazer um treinamento, a gente quer treinar a musculatura da face. Então, todo treinamento, se você quer treinar um bíceps, você não vai fazer séries e repetições com esse bíceps. Se você quer treinar ali o glúteo máximo, o glúteo médio, você não vai fazer exercícios com séries e repetições? Então, também é importante a gente ter séries e repetições nos músculos da face. Então, vamos fazer 10 vezes o de biquinho, mandando beijo. Então, faz com ele. 1, 2, vai fazendo 10 vezes. Agora, enquanto o da boca descansa, vamos lá para o olho. Olha lá para cima, abre o olho, fecha o olho. 10 vezes. Tá? Então, é importante trabalhar essa série e repetições com eles também. Porque a gente está falando de uma musculatura, a gente quer treinar essa musculatura de novo. E ela está fraca. Né? Então, um sintoma da paralisia facial, um dos sintomas é essa musculatura ficar fraca. Então, a gente tem que fortalecer ela de novo. E se fortalece fazendo o movimento.
um comentário, o paciente que eu tive no estágio com paresia facial não gostava de fazer os exercícios na frente do espelho. Então, a literatura traz isso também, que tem alguns pacientes que têm esse incômodo, têm uma vergonha, eles não gostam nem de se ver na frente do espelho, não gostam de olhar no espelho, porque tá com a face ali, né, um pouco deformada. Então, tem o paciente que tem essa vergonha. Aí, para esses pacientes, você trabalha fora do espelho, esse início. E aí, de acordo com o que for passando as sessões, forem passando as semanas, os movimentos vão voltando e às vezes ele se sente mais confortável em fazer em frente ao espelho. Porque o bom de ser em frente ao espelho é que ele vai ver, ele já tem aquele biofeedback ali na hora, né? De, nossa, eu preciso melhorar, tá mesmo, então vou fazer mais aqui na boca. Então, ele já vai tendo aquele feedback ali na hora do movimento. Mas a gente tem que respeitar o paciente, né? A decisão dele. Uma pergunta: ao fazer os toques, é necessário fazer do lado oposto também? Não, o toque é só do lado que está paralisado, né? Só do lado afetado. Então, por exemplo, que a boca do paciente está para a esquerda, você puxa para a direita. O toque é só o lado que ele está para o lado afetado. Tá? Então, essa pálpebra está caída, essa aqui está normal, essa aqui está caída. Você vai estimular a que está caída, tá bom? E aí, vai dando o ponto positivo para ele lá, vai falando, vai informando. Vamos lá, levanta a sobrancelha, ó. Aí você vai ver ele mexer a outra. Então, quer dizer que ele está tentando, tá? Então, vamos, levanta a sobrancelha, no já, 1, 2 e já, entendeu? E aí, junto com o seu estímulo, ele vai levantando também. E você vê que ele está levantando, porque não tem como a gente levantar. Tem gente que levanta uma só, né? Mas o ideal é que ele levante as duas, para você ver que ele está tentando levantar, e você vem com o estímulo em cima da sobrancelha, igual da boca. Vamos trazer a boca para cá. Sua boca está para lá? Vamos trazer para cá. E ele vai tentando trazer e você puxa com o dedo, vai dando estímulo. Esse estímulo é muito importante também. Nessa revisão sistemática de 2022, eles mostraram como esse estímulo também faz uma diferença. Agrega ali valor no seu atendimento com o paciente. Deixa o retorno, né? O paciente tem esse retorno do movimento muito mais rápido. Então, por isso que ali você faz uma intervenção 2 vezes na semana, mas o importante também é ele continuar nos dias que você não vai. Então, você prescreve exercícios para ele. Ó, o senhor vai fazer 10 vezes beijo e sorriso, beijo, sorriso. Nos dias que eu não venho, vai fazer olho fechado, fechado mesmo, de muito fechado, como se vai lavar, né, passar sabonete, e aberto. A outra coisa também, né, além do canudo para ele fazer, é o olho, que normalmente do lado afetado ele não fecha. Então, o paciente precisa fechar esse olho. Então, fecha a força, coloca um tampão na hora de dormir, porque o olho não pode ficar aberto na hora de dormir, porque pode ser uma via ali de alguma infecção, bicho pousar, ele não tem esse reflexo de fechar os olhos, tá? De fechar aquele olho do lado afetado. Então, você também, se ninguém passou ali, se nenhum profissional passou essa orientação para ele, você faz essa orientação para ele, que é de fechar na hora de dormir, ele fechar esse olho e colocar ali um tampão, um pedaço de algodão e um esparadrapo não, band-aid, né? Fechar o olho, colocar um algodão e um band-aid por cima, para manter aquele olho fechado quando ele for dormir. E durante o dia, ele também policiar, porque às vezes ele durante o dia o olho não fecha, a gente que usa óculos, né? É bom que aí você tenha alguma coisa te protegendo. Agora, o paciente que não tem, a pessoa que não usa óculos, aquele olho aberto ali, fica muito vulnerável também o dia inteiro. Então, também, dependendo de onde ele, né, se ele estiver indo trabalhar, se ele for na rua, ele manter, tampar aquele olho, para não cair nada naquele olho, nenhum bicho, nenhuma poeira, porque ele não tem esse reflexo de fechar o olho.
tá? Então, são orientações simples, mas que faz uma diferença enorme na vida do paciente, na prática dele. Tem uma pergunta: é necessário fazer um relaxamento do lado oposto antes de iniciar o tratamento? Não, não precisa, tá, Paulo? Por quê? A gente volta em como na causa, né, da disfunção. Então, como ocorre uma lesão ali no nervo facial, não é porque um lado está mais forte que puxou o lado fraco, né? Eu entendi um pouco a sua pergunta assim, se está tudo desviado para o lado esquerdo, é porque o lado esquerdo está forte, está tracionando, por isso que o lado direito está indo, que o lado direito está fraco. Então, não tem muita relação, não. O lado direito fraco, o lado acometido, ele cai porque não tem o nervo inervando ele ali. O nervo está com uma lesão lá dentro, né? E que muitas das vezes, que é no mais comum, a paralisia mais comum de acontecer, a paralisia de Bell, que é por conta de um vírus que se aloja ali no nervo facial. Então, ele não deixa o nervo vir fazer sua função e inervar os músculos da face, da mímica. Ele faz o quê? Ele deixa ele inativo. É por isso que não inerva. E aí o músculo vai perdendo a sua função. Ele vai ficando fraco. É por isso que entra a fisioterapia, onde a gente entra voltando, fortalecendo esse músculo, voltando esse movimento, junto com o medicamento. Então, o paciente também precisa estar medicado corretamente por conta desse vírus, né? Então, ele precisa estar tomando o remédio para controlar esse vírus, né? Mandar esse vírus embora. E a gente entra ali estimulando e fortalecendo toda essa musculatura que fica fraca porque ela não está sendo inervada. Ela para de fazer a função, né? Se a gente parar de mexer o braço, principalmente quando a gente via, né, fratura de cotovelo, aí engessava tudo aqui. Quando tirava aquele gesso, os músculos que não tinha nada a ver com aquilo, as articulações não tinha nada a ver com a fratura, com a lesão, estavam fracos. Por quê? Por não usar. Então, a musculatura, quando ela não é usada, ela vai perdendo a força, tá? Então, não precisa relaxar o lado não acometido, não. Já pode entrar estimulando esse músculo, estimulando essa hemifácie que está paralisada, que está acometida. Tem uma pergunta: o paciente com paresia não pisca os olhos hora nenhuma? Então, isso vai de cada paciente para paciente. Tem paciente que não fica, é um dos sintomas, é ficar com os olhos abertos. Ele não consegue piscar. Você pede ele para fechar, ele fechou só o não acometido, o outro fica lá aberto. Ele não consegue fechar. Tem paciente que já fecha só um pouquinho, consegue fechar, mas fica só um pouquinho. Tá? E tem pacientes que não. Então, vai de cada um. Tem paciente que fica num grau mais avançado, onde tem deforma bem o rosto ali, a hemifácie, ou a face toda, né? É mais raro, mas ocorre de você ter a paralisia, né, na face toda. Tá bom? Aí vai de cada um também. Mas à noite ali, se o paciente não fecha o olho, você passa isso para ele, você prescreve isso aí para ele, né? Tampar esse olho. E durante o dia também, se ele for fazer alguma função, que coloque aquela vista em risco, né? Aquele olho em risco, que ele também tampe aquele olho, para não sofrer nenhuma lesão, nenhuma infecção. Agora, gente, uma novidade. Uma novidade em relação a paresia e paralisia facial. Uma novidade é que é algo que nós podemos realizar, nós podemos atender o paciente assim, à distância, pode ser feita uma telereabilitação, teleatendimento. Então, às vezes, você conhece alguém lá da Coxixinha e está precisando, você pode atender ele pela via aqui, ó, online. Você pode atender, fazer um teleatendimento. Então, há essa abertura, porque você vai fazer uma chamada de vídeo, você vai ver o paciente vai ver você. Então, você pode fazer isso. Então, é algo que a pandemia trouxe de bom, né? Então, expandiu. A gente pode fazer esse teleatendimento nesses pacientes com paralisia facial.
E outra coisa muito legal, que eu encontrei um artigo também de 2022, é que eles desenvolveram um aplicativo. É muito legal o aplicativo. Esse aplicativo eu indico mais para os fisioterapeutas que trabalham, né, que a demanda de paralisia ou paresia facial é grande. Então, se você tem uma demanda muito grande desses pacientes, eu até indico você comprar esse aplicativo, porque ele é pago, tá? Eu pesquisei aqui, tem para iOS, Android, custa acho que R$ 75 a assinatura, e ele é legal porque ele faz uma análise do rosto do paciente e você pode colocar o paciente para fazer ali no seu celular também, tem os exercícios, e ele faz o quê? Ele pega, faz aquela análise do rosto e duplica o lado não afetado para o lado afetado. Então, quando o paciente olha ali no celular, a imagem dele, a foto dele, né, com a câmera em selfie, ele já não vê o lado acometido, porque ele duplica o lado não acometido. Então, ele vê o rosto dele sem nenhum comprometimento. Ele fica mais animado para fazer os exercícios. Ele não tem aquela vergonha que ele tinha de se ver no espelho. Então, é bem legal, achei bem legal o aplicativo, eu não estou ganhando nada com isso, tá? Não é propaganda, é um artigo. Depois, se vocês quiserem esse estudo, eu mando para vocês também. Só que eu achei legal e interessante para quem tem uma demanda muito grande desses pacientes, onde você faz isso e aí tem os exercícios. Por exemplo, faz bico, aí o paciente faz. Aí o aplicativo vê se ele fez corretinho e depois, no final, ele faz um relatório para você, te dando uma nota de qual foi a nota do paciente naqueles exercícios. E aí depois você vai fazendo, vai comparando, para ver se a nota dele vai aumentar. Se aumentar, né, é porque ele está melhorando os movimentos. Então, também é uma forma de você avaliar e mostrar para ele, olha, o senhor fez aqui no início, eu estava com nota 2, agora o senhor está com 5, e aí aquilo vai melhorando e vai dando um estímulo para o paciente, tá? Mas ele é pago, né? E aí, não muito longe, eu também fui procurar alguma coisa ali gratuita para a gente, né? Falar para a gente também ter esse feedback, essa nota. Então, também existe uma escala onde você vai numerando ali, uma escala onde vem um monte de fotinhas de rostos, e aí vem os acometimentos na testa, no olho, né, na pálpebra aqui, no olho e na boca. E você vai pontuar o paciente. Então, a avaliação, o paciente está lá grau 5. E aí, aquele grau vai diminuindo de acordo com que ele vai voltando os movimentos. Então, também é uma forma de você mostrar para o paciente. Olha, o senhor estava aqui, olha, lembra, grau 5. E com 3 sessões, 2 sessões, o senhor já passou lá para grau 2. Olha que legal. Então, também é uma forma, é uma escala que você pontua ele, mas é de acordo com o que está o movimento dele, né? O rosto. Ele parado, aí ele é grau 5, porque está muito desviado. E aí, depois de 3 sessões, avalia de novo. Olha para mim, sou fulano, sem rir, sem nada, sem mexer. Aí você olha, melhorou, a boca agora está mais no centro, voltou um pouquinho, então agora ele é grau 3. Então, isso é uma forma de você ir também graduando e mostrando para ele. Bom? Então, fica a dica, tem muita coisa nova aí, né? Essa do aplicativo eu achei muito legal, só que ele é pago. Então, vale a pena para quem tem muitos pacientes aí, a demanda é muito grande. E para quem não é, procura aí essa escala, ou se vocês quiserem também me manda um direct que eu mando para vocês essa escala direitinha aqui, e para vocês usarem com o paciente de vocês, tá? E sobre o aplicativo, também eu mando o estudo e te mando o nome dele é Face to Face. Eu anotei aqui, não lembro onde. É Face to Face. É R$ 75 que custa. Eu acho que é um plano anual, tá bom? Até que não é muito caro, não, né? Tem uma pergunta. É necessária a indicação de colírio? Sim, para esse olho, sim, é super necessário, porque ele não vai lubrificar. Como ele vai ficar sempre aberto, ele perde essa lubrificação. Então, é indicado, sim, pingar colírio todos os dias, quando acorda, toda hora. Você pingar colírio para lubrificar esse olho.
E nesses casos onde ele não fecha nada, não tem nem um pouquinho, não fecha nem um pouquinho, aí você pingar e fechar ele todo, tampar ele para dormir, tá? Como é feito os exercícios no caso da paresia total? Aí você estimula os dois, tá, Ana Kelly? Aí quando você tem uma paralisia, que aí vai acometer as duas, né, hemifaces, aí você entra estimulando as duas pálpebras. Aí você entra com um trabalho mais manual, fazendo bico para o paciente, estimulando ele a sorrir, e aí você prescreve também para ele fazer esses movimentos ele mesmo. Aí numa paralisia, onde acomete as duas hemifaces, o legal é ele fazer em frente ao espelho. Aí é um fato mais grave, onde é importantíssimo ele estar em frente ao espelho fazendo o movimento e tentar fazer junto. Também não é ele fazer e não tentar. Ele precisa estar sempre tentando, estimulando fazer o movimento, né? Fecha os olhos, abre, sempre fazendo com ele. Você faz com ele, ensina ele, depende do paciente. Se for um paciente que você vê que é um bom aluno, você pode passar ali 5 exercícios por dia. Agora, se você vê que é um paciente preguiçoso, aí você passa uns 2, você sabe que ele vai fazer, né? Então, e explicar, isso tudo é muito importante também na avaliação, você explicar a importância dele manter aquela frequência, ele fazer esses exercícios, que assim o retorno vai ser mais rápido. Então, isso tudo você explica na primeira sessão. Quando você deixa isso claro para ele, você mostra para ele o interesse dele fazer. Então, se você fizer, acontece isso, se o senhor fizer isso, vai voltar mais rápido. Então, quando você mostra para ele que depende dele também, ele acaba aderindo bem ao tratamento. Bom? Tem outra pergunta. É indicado fazer a medição do membro acometido? Você está falando da escala? É porque a escala ela pega o rosto, né? Você olha como está a face e classifica lá qual é o tipo, né, da face dele. Se é grau 1, 2, 3, 4 ou 5, tá bom? E aí, no caso, pega no total a M face, e aí também tem lá se for a face toda, se for uma paralisia total. É necessário indicar fono? Então, a fono, nesses casos, é só... porque, assim, o nervo facial, ele vai pegar esses músculos da mímica, né? E não pega muito a parte de deglutição. Então, só se o paciente relatar alguma coisa, que ele está tendo alguma dificuldade em falar, em engolir, né? Ou ele pode ter uma dificuldade em engolir porque ele está com a boca deslocada, mas se ele tiver alguma dificuldade em engolir, em falar, enrolando muito ali, né, na hora de falar, não consegue deglutir, não consegue fazer isso, aí sim você indica ele para a fono, tá bom? Ah, faltou aí, hein? A pergunta. Bom, tem uma pergunta do Tiago em relação a como reabilitar uma pessoa com paralisia cerebral para ela ser mais independente possível. Ti, a gente pode discutir isso numa próxima live, tá? Porque hoje a gente está falando de paralisia facial, tá bom? Então, deixa lá para mim no comentário, me chama no direct que a gente bate um papo, ou então a gente marca uma live sobre paralisia cerebral. Quem quer? O que vocês acham, gente? Vamos falar um pouquinho de paralisia cerebral, e aí o Thiago pode até vir também, né, Ti, na live. A gente pode deixar esse assunto para um outro momento, tá bom? Porque já estou encerrando. Daqui a pouco essa live cai. Já estamos no finalzinho. Vou me despedindo aqui de vocês, né? Foi um bate-papo muito legal. Quem gostou aí, depois deixa um comentário, me manda aqui no direct se você gostou, se o conteúdo vai te ajudar aí na sua prática clínica, se você já atendeu, se você vai atender algum paciente com paralisia facial, me manda aqui no direct, tá bom?
Bom, gente, obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero vocês na quinta, às 8 horas. E anota aí, live toda terça e quinta, às 20 horas. Tá bom? Um beijo, até quinta-feira. Tamo junto. Tchau, tchau.